pessoal, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Eu sou João Paulo Fonseca e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Dando continuidade ao nosso estudo sobre o Sermão do Monte, eu quero ler Mateus capítulo 5, a partir do versículo 6. O texto bíblico diz assim: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nós estamos estudando as bem-aventuranças que foram inseridas nos 11 primeiros versos do capítulo 5 de Mateus. A palavra bem-aventurados literalmente significa estar plenamente satisfeito. Jesus, de uma forma muito prática, de uma forma bem entendível, trouxe grandes ensinamentos no Sermão do Monte concernentes à prática do Evangelho, a parte prática do Evangelho. E todos esses ensinamentos, eles precisam ser praticados por todos nós que somos cristãos, filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Jesus, ele disse que são bem-aventurados, ou seja, são mais que satisfeitos, são plenamente satisfeitos, são abençoados, são felizes os que têm fome e sede de justiça. Ter fome e sede de justiça é algo que precisa sair de dentro do nosso coração. Lá em Isaías capítulo 64, a partir do versículo de número 8, o profeta ele diz o seguinte, que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Isaías capítulo 64, versículo 4. Ele diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia, ou seja, essa justiça que brota de nós, da nossa natureza humana, ela é como um trapo de imundícia, ou seja, ela não tem valor algum, ela é falha, ela é corruptível. Já a justiça de Deus é uma justiça pura, é uma justiça santa, é uma justiça imparcial, é uma justiça verdadeira. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para você: será que você tem fome e sede de justiça? Ou qual tem sido a sua fome e a sua sede? Lembrando que fome e sede trazem à tona necessidades fundamentais para a nossa sobrevivência. Agora, o que de fato tem sido a nossa fome e a nossa sede? Será que nós temos nos dedicado a apenas buscar os nossos próprios interesses e fazer a nossa própria justiça, que muitas das vezes é uma justiça falha, é uma justiça errônea, é uma justiça que brota da nossa natureza pecaminosa? Jesus, ele disse que quem tem fome e sede de justiça são felizes, porque de fato eles serão saciados. Agora, será que a nossa alma tem ansiado esse desejo, ou esta fome e sede da justiça verdadeira? Qual seria a justiça que vem de Deus, a justiça plena e verdadeira? O profeta Isaías, no capítulo 6, a partir do versículo 3, diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, para que nós venhamos a preencher esse vazio, esta necessidade, porque fome e sede seriam necessidades da justiça plena de Deus, precisamos conhecer o coração do Senhor. Sabe o que é interessante? A palavra justiça, ela vem do grego dikaioniose, que significa um caráter ou um ato justo. Fazer semelhante a todos, justiça, equidade, imparcialidade, agir de modo justo, demonstrando graça, amor e misericórdia sem perder a justiça. Ser justo ou desejar a justiça, ter fome e sede dessa justiça, é ser como Jesus. Qual é o padrão da justiça humana e qual é a verdadeira justiça que vem de Deus? Lá em João capítulo 8, a partir do versículo 1, nós temos a passagem da mulher adúltera. Uma certa mulher foi pega em adultério e qual foi a justiça humana naquela situação? Apedrejá-la. Era o que dizia na lei de Moisés. Mas qual foi a justiça de Deus? Perdoá-la e proporcionar salvação àquela alma aflita.
Qual tem sido a sua justiça? Será que você tem de fato exercido aquilo que a palavra de Deus nos diz? Será que temos sido de fato justos, não segundo a nossa justiça, mas segundo a justiça de Deus? Olha só o que diz lá em Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, do 10 ao 16. Paulo ele traz a armadura de Deus. Ele diz que nós temos que tomar toda a armadura de Deus. A armadura de Deus ela é composta pelo cinto da verdade, pelos calçados da prontidão do evangelho da paz, pelo escudo da fé, pelo capacete da salvação, pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus, mas precisamos também da couraça da justiça. O objetivo da couraça é revestir o corpo e protegê-lo dos dardos, protegê-lo de todo ataque do inimigo. Então a justiça ela vem para nos revestir e nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus. É interessante que, olha o que diz o texto bíblico em Romanos capítulo 5, a partir do versículo de número 18. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 18. A nossa justiça, como Isaías diz lá no capítulo 64, versículo 4, é como um trapo de imundície. Agora, qual é a justiça divina com relação à nossa prática diária? Olha só, Romanos 5, versículo 18 diz assim. Vamos ler do 17 em diante. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Ou seja, por um só homem, Jesus Cristo, que se entregou por nós e nos justificou, ou seja, Ele nos tornou justos. Nós éramos culpados, estávamos brigados, estávamos separados de Deus, estávamos brigados com Ele. Por meio de Cristo Jesus, nós fomos justificados. É a graça de Deus, um favor dado a nós não merecido. Por meio da sua graça, nós fomos considerados justos. Lá em Mateus 6,33, Jesus diz: buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. É interessante que o desejo de Deus é que nós tenhamos uma vida justa, mas também precisamos ansiar e ter fome e sede de justiça. Só assim nós seremos saciados. O desejo de Deus é que nós sejamos semelhantes a Ele. Será que nós temos buscado uma vida de obediência ao Senhor? Quando Jesus disse que são bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, Ele não deu assim uma sugestão dizendo: olha, se vocês quiserem, só serão bem-aventurados, só estarão plenamente satisfeitos aqueles que têm fome e sede de justiça. Essa fome e sede de justiça não é gerada por nós, não é gerada pela nossa natureza humana, mas é gerada por meio do Espírito Santo que habita em mim e em você. Então deixe o Espírito Santo que habita em você gerar essa fome e sede de uma justiça imparcial, de uma justiça plena, de uma justiça verdadeira, que só vem do nosso Senhor. Sejamos ouvintes e praticantes de toda essa